piadas de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um sujeito estava no fundo do boteco triste, arrasado, com um copo de bebida, quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega até a mesa do sujeito, pega o copo e bebe a metade da bebida e ainda joga o resto na cara dele. Fala alguma coisa, cachorro! O sujeito responde: hoje é meu dia de azar mesmo. Logo de manhã eu perdi a hora porque acabou a energia e eu tive que descer 15 andares pela escada. Eu fui sair da garagem e o pneu do meu carro estava furado. Perdi meia hora para trocar o pneu, saí com muita pressa e acabei batendo o carro no poste. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o meu chefe e fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei minha mulher na cama com um amante. Aí eu já perdi logo a paciência, fui bater no cara e acabei apanhando feio. Fui tomar um banho e levei um puta choque. E para acabar de vez com o meu dia, eu tô aqui, na minha, me preparando para me suicidar. Me chega um idiota e ainda toma todo o meu copo de veneno. Um sujeito trabalhou duro o dia todo, fica suado, vestido com seu terno e gravata. Ele estava voltando para casa a pé e vê um caipira deitado numa rede, com um capim no canto da boca, na maior folga. Um sujeito não resiste e diz: o senhor sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? O caipira, sem nem se mexer, passa o capim para o outro lado da boca e responde: olha, a inveja também é. A mãe do Joãozinho estava com as amigas na sala de sua casa quando o moleque entra e grita: Mãe, quero mijar! A mãe, muito encabulada, leva o filho para o banheiro e diz: Joãozinho, não é assim que se pede para ir no banheiro, né? Quando você quiser mijar, diga que quer assobiar, tá? No fim de semana, Joãozinho foi para a casa de seus avós e de madrugada ele acordou e falou para o seu avô: Vô, eu quero assobiar! Mas Joãozinho, já é muito tarde. Você vai acordar a sua avó? Mas vovô, eu preciso assobiar! Então tá bom, Joãozinho. Assobia aqui no meu ouvido. 2 amigos haviam se casado e se encontram dentro do supermercado. Começam a conversar e se esquecem do tempo. Depois de um tempão proseando, eles se dão conta que se perderam das esposas e precisavam encontrá-las. Um dos amigos então pergunta: como é a sua esposa? O outro responde: ela é loira, cabelo bem comprido, bumbum saliente, seios grandes, está usando uma mini saia curtíssima com um top justo decotadíssimo. E a sua, como é? Deixa pra lá, vamos procurar a sua. No céu, São Pedro fala: muito bem, pessoal, vamos organizar a entrada aqui em 2 filas. Vocês homens que sempre dominaram suas mulheres, façam fila aqui, à esquerda. Já os homens que sempre foram dominados por suas mulheres, façam fila à direita. Depois de muita bagunça, finalmente todos os homens estavam enfileirados. A fila dos homens dominados por suas mulheres tinha mais de 2 quilômetros, e a fila dos homens que dominavam suas mulheres tinha apenas um fulano. São Pedro então diz: vocês deveriam ter vergonha. Deus criou vocês à sua imagem e vocês se deixaram dominar por suas mulheres? Apenas um de vocês honrou a sua condição masculina e deixou Deus orgulhoso da sua obra. Aprendam com ele.
São Pedro se vira para o homem solitário na fila e diz: Conte para todos estes homens como você fez para ser o único nessa fila. Olha, São Pedro, eu não tenho certeza, mas foi a minha mulher que mandou eu ficar aqui. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Eu tô devendo para tantas pessoas, e também pro banco, que se eu chamar minha mulher de meu bem, o banco me toma. Um sujeito chega no trabalho completamente bêbado. O chefe, então, o chama num canto e lhe dá a maior bronca. Ô, Peçanha, assim não dá, né? Você não pode vir trabalhar nesse estado. O senhor está me mandando embora da empresa? Não, não é nada disso. É que você está caindo de bêbado. Ah, mas foi o oculista que mandou, tá? O oculista mandou? Você tá maluco, Peçanha? Foi sim. Quer ver? Ele então tira uma receita toda amarrotada do bolso e diz: Olha aí, pode ler o que está escrito debaixo dos garranchos do médico. Pinga 3 vezes por dia. 2 homens estavam escalando uma enorme montanha, até que um despenca e caiu. Como eles tinham um rádio para se comunicarem, o que ficou na montanha chama o que caiu e diz: Você está bem, amigo? Quebrou alguma parte do corpo? No que o que caiu responde: Eu estou bem, não quebrei nada não. Que bom. Por que você não subiu de volta, então? É porque eu ainda tô caindo. 2 caipiras estavam pescando num rio na beira da estrada. Perto do lugar onde estavam pescando, eles colocaram uma placa na estrada com os dizeres: O fim está próximo. Mude de rumo antes que seja tarde. Um motorista que estava passando de carro pelo local gritou para os 2: Não me encham a paciência, seus caipiras! Vocês não sabem o que estão falando, que besteira é essa? Pouco tempo depois, os 2 ouviram um barulho muito alto. Um dos amigos falou para o outro: Eu estava aqui pensando, você não acha que era melhor se a gente só escrevesse Ponte Quebrada à frente? Canela é o dispositivo do corpo utilizado para encontrar objetos no escuro. Eu não tô brincando. Tava aqui imaginando como deve ser a vida de um cego dentro de casa. Uma mulher convence o marido para irem e assistirem a uma peça de ópera no Teatro Municipal da cidade. Eles então vão, o espetáculo começa e depois de alguns minutos do início, ele sente uma cotovelada. Era sua mulher que diz: Osvaldo, olha que horror! O cara na nossa frente dormiu na poltrona. O marido responde: E você me acordou só para me dizer isso? 2 irmãos caipiras estavam na roça capinando debaixo do sol quente, quando, de repente, na estrada da roça, enguiça um carro muito bonito e desce uma linda mulher. Ela vai até os caipiras e pergunta: Os senhores sabem onde tem um hotel por aqui para que eu possa passar a noite? Meu carro enguiçou e eu preciso passar a noite por aqui. Amanhã vou tentar arrumar um mecânico na cidade. Um dos caipiras então diz: Olha, moça, nós aqui não tem esse tal de hotel por aqui, não. O outro, que era muito esperto, vira-se bem rápido para a mulher e diz: Olha, moça, mas não tem problema, não. Nós temos uma casinha bem pertinho, é humilde, mas dá para nós 3 dormir. Amanhã a senhora pode consertar o seu carro e ir embora. A mulher, sem muitas opções, aceitou o convite e foi dormir na casa dos caipiras. Um caipira dormiu em um dos quartos. O outro dormiu na sala e a mulher dormiu num outro quarto. De madrugada, a mulher levantou-se e foi até o caipira que dormia na sala e transou com ele.
Depois ela foi no outro quarto e transou de novo com outro caipira. No dia seguinte, ela foi embora muito agradecida. Passaram-se alguns meses e os dois caipiras lembraram-se da mulher que eles pediu ajuda e disseram um pro outro: "Sabe, mano, eu não queria te contar não, mas vou te dizer. Ela transou comigo." "É mesmo, mano? Já que você tá falando, comigo também. Inclusive, ela disse pra eu usar essa tarde camisinha pra mim não ficar doente." "E você ficou doente, mano?" "Não fiquei, não. Mas eu vou tirar essa tarde de camisinha que já tá me incomodando demais." Dois sujeitos efeminados estavam conversando quando um olhou para a bota do outro e disse: "Nossa, que bota mais bonita! Do que ela é feita?" O outro sujeito então responde: "É de couro do bilau de boi." Mas que depressa o outro disse: "Eita, então chuta o meu traseiro." Um certo dia, Joãozinho estava jogando futebol quando, sem querer, quebra a janela do vizinho. Sua mãe vê aquilo e fala: "Joãozinho, você vai ficar de castigo no seu quarto sem sair de lá." "Tá bom, mamãe." Ela então tranca a porta e a janela do quarto para que ele não saísse de lá de jeito nenhum e então saia para trabalhar. No fim do dia, seu pai e sua mãe retornam para casa e vê que ele estava jogando futebol na varanda da casa. Ela vai até ele e pergunta: "Joãozinho, como é que você saiu do seu quarto?" "Pelo buraco do teto." Assustada com a resposta do filho, ela vai com o seu marido até o quarto dele e vê um buraco no teto. Se desesperam e começam a tampar o buraco. Nisso, a campainha toca e o Joãozinho vai atender. Era o vizinho que pergunta: "Cadê seu pai, Joãozinho?" "Ele tá lá em cima com a minha mãe tampando o buraco por onde eu saí." Dois loucos tiveram alta do hospício e, como tinham muito dinheiro, falam um pro outro: "Gaspar, temos que investir em algo que nos dará muito dinheiro." Então, Gaspar disse: "Vamos comprar um táxi." "Sim, Gaspar, que ideia brilhante você teve." Passados 60 dias, eles não haviam pegado nenhum passageiro. Então Gaspar disse: "Vamos arrumar outro negócio, pois até hoje só tivemos prejuízo com gasolina e não pegamos nenhum passageiro." Eles estavam trabalhando juntos. Nível das notícias: boa, sua mulher está grávida. Ruim, são trigêmeos. Pior, você fez vasectomia no ano passado e não contou nada pra ela. Boa, sua esposa não fala mais com você. Ruim, ela quer o divórcio. Pior, ela é advogada. Terrível, ela tem um caso com o juiz. Boa, seu filho fica muito tempo trancado no quarto estudando. Ruim, você encontra várias fitas pornográficas embaixo da cama dele. Pior, você e sua esposa aparecem na maioria das fitas. Terrível, em algumas fitas aparece a sua esposa e você não. Boa, sua filha arranjou seu primeiro emprego. Ruim, de massagista. Naquelas casas que fazem tudo, sabe? Pior, seus colegas do futebol estão ficando clientes dela. Terrível! Ela está ganhando 10 vezes mais que você e disse que vai reformar a casa e te dar um carro novo. Boa! Você arranjou uma gata super quente para bater papo via chat. Começou no erótico, partiu para sacanagem e acabou na pornografia pura. Ruim! Não aguentando mais, você resolve revelar a sua identidade. Ela responde que te conhece e que não vai dar para continuar e que você não passa de um canalha. Pior, era a sua sogra. Boa! A empresa vai aumentar os salários dos funcionários. Ruim! O dinheiro do aumento só será possível através da demissão de uma parte do pessoal. Pior, você é um dos que serão demitidos. Terrível! Por justa causa, pois descobriram que aquele diploma seu é falso e o curso que você fez não é reconhecido legalmente. Boa! Você descobriu o telefone daquela super gata que você transava loucamente. Ruim!
Você liga para ela e dizem que ela está hospitalizada. Terrível! Você fica sabendo que ela morreu. Pior, dei AIDS. Um bêbado entra no ônibus e se senta ao lado de uma freira que estava se distraindo com um livro de palavras cruzadas. Ela vê o bêbado que não tira o olho do livro e diz, para provocar: "Ai, é feio e ainda por cima tem um fedor insuportável." O bêbado olha para a freira, olha para o livro e diz: "Olha, se tiver 5 letras, é fiofó." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito chega no boteco e diz pro balconista: "Me serve uma pinga. E serve também uma para todo mundo que tá aqui e uma para você, tá?" O balconista acha legal a atitude do sujeito e serve a cachaça para todos no boteco. Na hora de pagar as cachaças, o sujeito diz que não tinha dinheiro e leva um pau do balconista. No dia seguinte, o mesmo sujeito volta ao mesmo boteco e faz o mesmo pedido do dia anterior. "Me serve uma pinga? Uma para todos os clientes que estão aqui dentro, tá? E pode servir uma para você também." O balconista, então, pensou que depois do pau que o sujeito levou no dia anterior, não seria possível que ele não o pagasse de novo. Novamente, na hora de pagar, o sujeito estava sem dinheiro e levou outro pau do balconista. No dia seguinte, o mesmo sujeito, todo quebrado de tanto levar um pau do balconista, voltou no mesmo boteco, foi até o balcão e falou: "Me serve uma pinga? Uma para todo mundo que está aqui, menos para você. Quando você bebe, você fica muito violento." Certo dia, o Zé e o Tião foram pescar e decidiram alugar uma canoa. Então pegaram a canoa, colocaram-a no rio e saem para pescar. Foram indo, até que pararam em um lugar e não conseguiam pescar nada. Foram remando novamente até outro local e até que o Zé começou a pegar bastante peixes. Ele então fala para o Tião: "Tião, marque seu lugar que amanhã nós voltamos aqui, tá?" Tião então marcou o local para que no dia seguinte eles voltassem lá. Quando estavam voltando, o Zé pergunta para o Tião se ele havia marcado o local, que diz: "Marquei sim, bem na pontinha da canoa." Zé então se vira para o Tião e diz: "Você é burro mesmo, né, Tião? E se amanhã nos dão outra canoa?" Num avião estavam 3 sujeitos, sendo que um deles era meio bobão. O avião estava caindo e eles tinham que se salvar. Os 2 sujeitos mais espertos pularam de paraquedas, mas o bobão não conseguiu fazer o seu paraquedas funcionar. Ele fica desesperado e quando olha para o chão do avião, vê um potinho, passa o controdo nos cabelos e pula assim o paraquedas mesmo. Ele cai lá de cima e se esborracha lá embaixo. Curiosos, os homens que estavam lá embaixo foram para perto dele conferir por que ele tinha pulado seu paraquedas. Então eles viram o potinho na mão dele. Pegaram o pote e leram: "Creme para queda de cabelos." Depois de um dia inteiro de caminhada, um caçador e seu guia chegam finalmente ao pico de uma montanha muito alta. Montam um acampamento e, à noite, em torno de uma fogueira que fizeram, conversam. "Estava pensando, Bernardo, você é um grande guia e me passa muita confiança, mas fiquei pensando em uma coisa à tarde. Se por um acaso eu sofresse algum acidente ou ficasse doente, como você faria para me levar de volta para a cidade? Já pensou nisso? Eu tenho quase 100 quilos. Não vejo nenhum problema não, patrão. O senhor sabia que no ano passado eu desci sozinho esta montanha, levando nas costas um javali de quase 240 quilos? 240 quilos?
Sozinho? Como é que você fez isso, Bernardo? Bom, eu tive que fazer umas 10 viagens. A secretária de um alto executivo nota que ele estava com a braguilha aberta numa reunião e toda sem jeito tenta lhe avisar. Doutor, o senhor esqueceu a porta da sua garagem aberta. Ele fechou rapidamente a braguilha e disse com malícia: Por acaso a senhora viu a minha Ferrari vermelha? Não vi não, senhor. Tudo que vi foi um fusquinha vermelho e desbotado, e com os 2 pneus dianteiros totalmente murchos. Um rapaz que era muito ciumento pergunta para a namorada que acaba de sair do médico. Ele perguntou o que você estava sentindo? Sim, querido, ele perguntou. Ele falou da sua boca? Ah, sim, querido, ele falou sim. Ele falou dos seus seios? Claro que sim. Ele falou das suas pernas? Ah, falou sim. E do bundão, ele falou? Ah, de você ele não falou nada não. Guilhermino chega no trabalho com as 2 orelhas enfaixadas com esparadrapo. Seus colegas então perguntaram: O que foi isso, Guilhermino? Eu estava assistindo futebol e a minha mulher estava passando roupa ao meu lado. Nisso o telefone tocou e eu estava tão entretido com o jogo que confundi o ferro de passar roupa com o telefone. Seus colegas riram e perguntaram: E a outra orelha? Pois é, assim que eu desliguei, o telefone tocou de novo. O menino estava brincando com uma bexiga cheinha, quando a mesma caiu dentro da privada da casa. Com nojo de pegá-la, o moleque acabou deixando a bexiga ali mesmo e parou a brincadeira. Pouco depois, o pai do menino entra no banheiro pronto para dar aquela cagada. Com o celular na mão, ele não percebe que havia uma bexiga dentro do trono e se senta. Ele então começa o serviço e, durante a navegação no celular, vai descarregando a merda. Algum tempo depois, o homem se levanta e vê a privada com merda até o talo e leva aquele susto. Meu Deus! Eu caguei muito! Quanta merda tem aqui? Atordoado, ele liga para o seu médico e explica a situação. O médico avisa que vai até a casa do sujeito para tratar o caso ao vivo. Chegando lá, o médico é levado para ver o merdeiro todo. Ele também se assusta e diz: Cruzes! Mas a merda cobriu todo o vaso. Deve ter te sujado toda a bunda. Sem piadas, por favor, doutor. Estou desesperado. O senhor pode me dizer o que eu tenho? Eu ainda não sei. Preciso pedir um exame de fezes para ver. O médico tira uma espátula da bolsa para coletar um pouco das fezes, mas assim que toca no bosteiro, a bichinha estoura e voa a merda para tudo que é lado. O médico olha para o homem, ambos recobertos de merda, e diz: Sinceramente, já vi muita coisa na vida, mas nunca tinha visto um peido com casca. Uma senhora muito rica ia todos os anos ao hospital de idosos da cidade. Ela então escolhe uma enfermaria para visitar e conversa com os que estavam ali internados. Naquele ano, foi escolhida a enfermaria C, e lá havia um corredor enorme com umas 50 camas. A mulher começou pela cama mais próxima da porta e perguntou: Qual o seu nome, meu senhor? José da Silva, madame. Qual a sua doença, seu José? Eu tenho hemorroidas, responde o velhinho. E qual o seu tratamento? Pinceladas de mercúrio. Qual o seu maior desejo, seu José? Ficar curado logo, minha senhora. Ela, então, cumprimenta o doente e parte para a segunda cama, onde ocorre o mesmo diálogo, com outro velhinho. Nome, doença e o tratamento a ele dado. Por coincidência, com exceção do nome, as respostas se coincidem. Todos tinham hemorroidas e todos eram tratados com pinceladas de mercúrio.
Ela já estava cansada de tanto ouvir aquilo, mas seguiu pelas camas restantes, até que na última cama havia um velhinho que mudou tudo. Qual o seu nome? Nivaldo Constantino. E qual sua doença, seu Nivaldo? Minhas amígdalas estão inflamadas, minha senhora. Qual o seu tratamento? Pinceladas de mercúrio. E qual seria seu maior desejo? Eu queria um pincel só para mim. Um casal chega na lua de mel, tranca-se no quarto e a noiva fala: Querido, tenho uma coisa para te falar. Fala, benzinho. Você sabe por que eu quis casar virgem? Era porque eu tenho vergonha dos meus seios. Eles são muito pequenos. Mas, querida, eu não me importo com isso. Já que tocou no assunto, eu também tenho uma coisa para te confessar. O que é, querido? Você sabe o porquê eu nunca insisti com você antes do casamento? Não sei não. Por quê? É por causa do tamanho do meu bingolim. Ele é igual a um recém-nascido. Ele é pequenininho? Não, querida. Tem uns 50 centímetros e pesa uns 4 quilos. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Joãozinho, Pedrinho e Juquinha apostavam para ver quem tinha uma melhor memória. Pedrinho então fala: Eu consigo me lembrar perfeitamente do tempo que a minha mãe me dava de mamar. Se eu fecho os olhos, eu sou capaz de sentir o calor do peito dela. Juquinha logo diz: Isso não é nada. Eu já me lembro do dia em que eu nasci. Era um túnel bem escuro e o médico me puxou pelas pernas. Joãozinho, para não ficar para trás, diz: Mas isso não é nada, pessoal. Eu me lembro de ter ido num piquenique com o meu pai e voltado com a minha mãe. Um sujeito estava desempregado e arrumou emprego numa empresa de construção. Num belo dia, o chefe dele o chama e fala: Você pode ir e medir o comprimento daquele mastro do pátio? Alguns minutos depois, lá estava o sujeito com chaves, martelos e uma picareta, tentando arrancar o mastro do chão. Um colega vê aquilo, vai até o sujeito e fala: Por que não usa uma escada? O sujeito balança a cabeça e diz: Depois dizem que eu sou burro. Ele mandou medir o comprimento e não a altura, né? Um louco estava voltando para o hospício de ônibus que estava completamente vazio e senta-se num banco qualquer. De repente, começa a chover e ele percebe que havia se sentado debaixo de uma goteira. Mas fica ali sentado, firme e forte, com a água pingando na sua cabeça. Depois de algum tempo, o cobrador que observava aquilo pergunta: Meu senhor, por que o senhor não troca de lugar? Eu já pensei nisso. Mas eu vou trocar com quem? Um sujeito chega em casa 3 horas depois do horário que sempre chegava e diz: Querida, você nem imagina o que me aconteceu. O que foi, querido? Eu saí do trabalho e passei no shopping para dar uma olhada, e quando estava no meio da escada rolante, acabou a força. Fiquei quase 2 horas de pé, parado, esperando a força voltar. Como você é desligado, querido? Por que não se sentou? Uma mulher, extremamente ciumenta, vai a uma cartomante para saber o seu futuro. A cartomante então diz: Eu tenho 2 notícias ruins, minha senhora. O seu marido tem uma amante, e a senhora vai ficar viúva muito em breve. Então, vê aí se eu vou ser absolvida! 2 amigos se encontram no boteco e um diz ao outro: Você sabia que o Valdemar está hospitalizado?
Não pode ser. Ainda ontem eu o encontrei num baile e o via dançando com uma loira lindíssima. Pois é, a mulher dele também viu. Um grupo de pessoas estava visitando um museu de história. Eles param diante de um esqueleto e perguntam ao guia: "De quem é esse esqueleto aí?" "Este esqueleto é de Pedro Álvares Cabral, um grande navegador português." "E esse esqueleto menor do lado?" "Ah, é o esqueleto de Pedro Álvares Cabral quando era criança." Um maluco bate no balcão e grita: "Me dá um bolinho de carne e um guaraná!" O atendente então responde: "O senhor é louco, não é?" "Como é que sabe?" "Foi por causa do bolinho de carne ou do guaraná?" "Não, senhor. Não foi nenhum dos dois. É que aqui é um banco." Alexandrino teve um filho e foi registrá-lo no cartório da cidade. O escrivão então fala: "Que nome o senhor gostaria de dar ao seu filho?" "Arquibancada do 15 de Piracicaba." "Mas como Arquibancada do 15 de Piracicaba? Você não sabe que esse tipo de nome é proibido para colocar em pessoas? Seu filho não pode ter esse nome." Alexandrino, inconformado, diz: "Mas por que não? É um nome normal como qualquer outro. Meu outro filho mesmo tem um coleguinha com um nome semelhante a este." "Seu Alexandrino, isso é proibido e eu não posso fazer isso." "Mas me diga, qual o nome do coleguinha de seu filho?" "Geraldo Santos."